Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um ranking de Cavaleiros do Zodíaco. E esse ranking aqui, o tema dele foi pedido por muitos de vocês nos comentários dos vídeos anteriores. E eu estou falando do ranking de poder dos Generais Marinas de Poseidon. Então se vocês aí querem saber qual é a minha ordem, qual é essa minha lista de poder em relação a esses personagens, fica na sequência que eu já vou te contar. E antes de começar esse vídeo, já deixa aqui seu like e também já deixa sua inscrição caso você ainda não seja um inscrito do canal. Com isso, vocês ajudam muito no crescimento do canal e principalmente me ajudam a divulgar meu trabalho pelo YouTube. Então, espero contar com vocês, hein, pessoal? Agora vamos lá pro vídeo. Começando esse ranking pela sétima colocação, também conhecido como último lugar, o General Marina que eu escolhi para ocupar essa posição foi o Baian de Cavalo Marinho. E esse personagem era o guardião responsável pelo pilar do Oceano Pacífico Norte. E uma coisa que chamava muita atenção em relação à personalidade desse guerreiro, com certeza, era a arrogância dele, sempre demonstrando realmente superioridade e menosprezando os adversários dele. E esse Marina tinha uma forma muito inusitada de se defender dos golpes dos seus adversários. Então o que ele conseguia fazer? Ele criava muros de ar ao movimentar as mãos dele numa velocidade muito próxima à própria velocidade da luz. Mas mesmo com esses recursos defensivos, isso não foi suficiente para que ele conseguisse se sagrar vencedor contra o Seiya de Pégaso. Isso porque também, né, pessoal, vamos considerar, o Seiya, no momento que ele enfrenta o Baian, ele tinha adquirido uma experiência muito grande durante a Batalha das 12 Casas no Santuário. Então nós podemos dizer que o Baian era um tipo de adversário que o Seiya estava muito bem capacitado para enfrentar. E as principais técnicas desse guerreiro eram o Assopro Divino e os Ventos de Furacão. E dando continuidade a essa lista, chegando na sexta colocação, o próximo General Marina que eu escolhi foi o Yodicila. E ele era o guardião responsável por proteger o pilar do Oceano Pacífico Sul. E eu sempre achei muito interessante a variedade de habilidades que esse personagem aqui possuía. Isso porque a inspiração para a criação dele foi feita através de um ser mitológico chamado Scylla, que era justamente um monstro que tinha sua parte superior como uma linda mulher e a sua parte inferior era composta por 6 bestas. Então, se adaptando a isso, o mestre Kurumada, o que ele fez? Ele criou 6 bestas diferentes que representariam cada uma das habilidades do Yo. Então as habilidades que foram atribuídas a esse personagem foram se baseando nas seguintes bestas. Foi na serpente, no urso, na abelha, no morcego, na águia e no lobo. E a princípio essa variedade das técnicas ela acaba surpreendendo muito o Shun, mas ao decorrer da luta ele acaba se adaptando a isso. E podemos dizer aqui, pessoal, de uma forma esplêndida, ele usa as correntes dele e ele consegue destruir cada uma das bestas. E as principais técnicas desse guerreiro eram a Águia Poderosa, a Fúria do Lobo, o Ferrão da Abelha Rainha, a Serpente Assassina, o Ataque Vampiro, o Urso Infernal e o Tornado Violento. E dando continuidade a essa lista, passando para o próximo General Marina, ficando com a quinta colocação, o personagem que eu escolhi foi o Isaac de Kraken. E ele era o guardião responsável por proteger o pilar do Oceano Ártico. E o Isaac, assim como o Yoga, ele também foi um discípulo do Camus de Aquário. E tanto seu amigo Yoga quanto seu mestre Camus achavam que ele havia morrido. Isso porque o Isaac ele foi pego por uma correnteza muito forte quando ele salva a vida do Yoga. Então com isso eles tinham concluído que o Isaac havia morrido de fato. E além dele não morrer, ele ainda foi salvo pelo Poseidon. Então com isso, a partir desse momento, ele se torna ali um General Marina. E é a partir desse momento que ele começa a acreditar na filosofia da purificação da Terra, ou seja, toda a humanidade deveria ser devastada para que ela recomeçasse do zero. E ele acaba enfrentando o seu ex-amigo Yoga em uma batalha muito intensa e repleta de sentimentos. E ao decorrer da batalha ele acaba sendo derrotado pelo Yoga. E uma curiosidade a respeito desse personagem é que por mais que ele seja um discípulo do Camus, ele não aprendeu a utilizar a técnica base, que é o pó de diamante. E a principal técnica que esse personagem utiliza é a Aurora Boreal. E prosseguindo com essa lista, chegando agora na quarta colocação, o próximo General Marina que eu escolhi para ocupar essa posição foi o Casa de Linnades. E ele era o guardião responsável por proteger o pilar do Oceano Antártico. E eu sei que alguns de vocês aí talvez não concordem com essa posição que eu coloquei esse Marina, dizendo assim, ah Diego, mas ele é muito mais fraco em relação aos outros, em questão de poder bruto mesmo. E eu até concordo com vocês em relação a isso, pessoal. Porém, a habilidade que ele tinha era uma habilidade que tornava realmente esse guerreiro um adversário muito perigoso e cruel. Isso porque ele possuía a capacidade de ler a mente de qualquer pessoa, e com isso ele sempre descobria quem que era a pessoa mais amada daquele adversário dele.
Então o que ele fazia? Ele criava uma cópia perfeita da fisionomia da pessoa e além disso, ele ainda tinha capacidade também de copiar a personalidade da pessoa. Então fazendo de fato uma cópia perfeita daquela pessoa mais amada do adversário dele. E se a gente parar pra pensar, esse golpe dele é extremamente sujo, porque ataca a fraqueza psicológica dos adversários dele. E com isso, ele conseguiu vencer praticamente 3 Cavaleiros de Bronze, que foram o Seiya, o Yoga e o Shun ali, meio que no final tendo uma intervenção pelo irmão dele, chegando ali, como sempre, né, nos 45 minutos do segundo tempo pra proteger o Shun. Mas podemos considerar sim que o Kasa ganhou dos 3 Cavaleiros de Bronze. E esse General Marina só foi derrotado pelo Ikki. Isso porque o Cavaleiro de Fênix tinha um controle emocional fora de série. Então ele conseguiu agir de uma maneira muito racional, entender tudo o que estava acontecendo ali e de fato conseguir derrotar o Kasa. E a principal técnica desse personagem era a Salamandra Satânica. E chegando ao nosso pódio, ocupando a 3ª colocação, o General Marina que eu escolhi foi o Krishna de Chrysaor. E esse personagem era o responsável por proteger o pilar do Oceano Índico. E vale muito a pena ressaltar que o Krishna também era um dos guerreiros que acreditava muito nessa filosofia da purificação da Terra, tendo uma crença inabalável nesse objetivo. E esse General Marina talvez seja o mais equilibrado no quesito ataque e defesa. Isso porque ele possui uma lança que era uma arma extremamente mortal, então pro ataque é questão ofensiva. E na questão defensiva, graças à energia cósmica dele de Kundalini, ele conseguia criar uma parede ali invisível que o protegia. E esse personagem deu muito trabalho ao Shiryu na luta entre eles, porém o dragão se sagrou vencedor. Isso quando ele utilizou a Excalibur dele e acabou destruindo todos os pontos de chakra do Krishna. E as principais técnicas desse Marina eram a Lança Relâmpago e a Maharoshini. E prosseguindo com o nosso pódio, chegando à 2ª colocação, o General Marina que eu escolhi para ocupar esse lugar foi o Sorento de Cirene. E ele era o guardião responsável por proteger o pilar do Oceano Atlântico Sul. E pra quem já acompanhou esse personagem em ação, sabe que ele é extremamente poderoso. Eu acho que a gente pode dar um exemplo aqui muito claro do encontro que ele teve com o Aldebaran de Touro, que ele praticamente ali, ele quase matou o Gold. Mas também convenhamos, né, pessoal, a técnica desse personagem ela é muito roubada. Pra quem não sabe o efeito que ela causa, ela diminui o cosmo do adversário, deixando o cosmo do oponente dele a 1%. Ou seja, cai praticamente todo o poder do adversário. Então com isso, fica ali uma presa muito fácil pro Sorento. E na luta dele contra o Shun, ele deu muito trabalho, quase chegando ao ponto de derrotar o Cavaleiro de Andrômeda. E claro que nós também devemos levar em consideração, galera, que durante o embate entre eles, o Shun percebe que o Sorento não é uma má pessoa, que ele tem um bom coração. Então ele fala que eles não deveriam continuar com aquela luta, que não fazia sentido. Porém, o Sorento não liga pra isso e continua atacando o Shun ali com a flauta dele. E aí, como último recurso, não tendo outra alternativa, o Shun acaba usando a Tempestade Nebulosa e se sai vencedor, se consagra realmente ganhador desse duelo. E as principais técnicas do Sorento eram a Sinfonia Final da Morte e o Clímax Final da Morte. E finalmente chegando ao topo do nosso ranking, ocupando a 1ª colocação, o General Marina que eu escolhi foi o Cânon de Dragão Marinho. E ele era o responsável por proteger o pilar do Oceano do Atlântico Norte. E a história nos traz grandes revelações a respeito desse personagem. Porque primeiro a gente descobre que na verdade ele é o irmão gêmeo do Saga. E depois nós descobrimos ainda que ele foi o grande responsável por criar essa batalha entre Poseidon e Atena. E qual que era o objetivo do Cânon com isso? Ele queria que ambas as forças se destruíssem para que não sobrasse nenhum dos lados e ele tivesse o controle pleno de tudo. E nós conseguimos ter uma boa noção da força desse personagem na luta dele contra o Ikki, quando nós vemos que ele possuía a mesma técnica do Saga, que era a poderosa Explosão Galáctica. E durante essa luta entre eles, o Ikki acaba utilizando o golpe Fantasma de Fênix, então fazendo com que o Cânon revelasse ali toda a verdade dessa manipulação do plano dele. E além do Ikki descobrir isso, o Sorento também acaba descobrindo. E obviamente, entendendo toda essa situação, ele queria ali matar o Cânon, ele acaba sendo impedido realmente pelo próprio Ikki. E ao final da saga de Poseidon fica muito claro que o Cânon se arrepende de tudo isso que ele fez. Isso porque ele utiliza o próprio corpo dele como escudo para proteger a deusa Atena do tridente do Poseidon. E as principais técnicas desse personagem eram o Triângulo de Ouro, o Satã Imperial e a Explosão Galáctica. Galera, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você concorda com essa minha ordem de poder dos Generais Marinas. Caso você tenha uma opinião diferente, também deixa aqui nos comentários que, como vocês sabem, eu gosto muito de ver a opinião de vocês.
E muito obrigado pra quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!